Olá, pessoal, tudo bem? E aí, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de processo civil. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as ações de família, portanto, procedimento especial destinado às ações de família, ok? Pessoal, eu sempre comento que para trabalhar com o direito de família, não basta a gente apenas conhecer a lei, né? Inclusive, como professor de direito de família, eu sempre digo isso. Trabalhar com direito de família envolve um componente sentimental, porque não raras as vezes nós nos deparamos com situações extremamente delicadas envolvendo a vida de pessoas, famílias, crianças, enfim. E a gente não pode, quem for trabalhar, né, com esse ramo do direito, não pode simplesmente enxergar uma tela de computador, um pedaço de papel ou alguma coisa assim. É preciso haver uma certa humanidade. Claro que em todos os ramos é importante ter uma humanidade, né? Mas eu acho que no direito de família isso é ainda mais importante. Infelizmente no Brasil, por N motivos que não convém a gente conversar agora, muitas decisões proferidas no âmbito do direito de família, das varas de família, não são justas, ou às vezes até são, mas na prática não são cumpridas. Muitos problemas dizem respeito a questões que fogem ao direito. O direito, ele não tem como obrigar ninguém a amar, né? O direito, ele não tem como obrigar, por exemplo, um pai, uma mãe, a amar um filho. Mas o direito, ele pode obrigar a cuidar, nem que seja através de uma pensão alimentícia ou algo do tipo. Aliás, a ministra do STJ, a ministra Nancy Andrighi, num julgamento emblemático, foi absolutamente cirúrgica ao dizer mais ou menos assim: amar é faculdade, cuidar é dever. Salvo engano, foram mais ou menos essas as palavras que ela proferiu no voto dela. Então, amar é faculdade. A gente amar é uma escolha. A gente não pode, o direito não pode obrigar um pai a amar um filho, mas pode obrigar a cuidar, ok? Então, dito isso, vamos dar uma olhada nas peculiaridades do procedimento das ações de família, tá? Começando aí com o nosso primeiro bloco, sobre as ações de família, vamos ver quais ações, porque quando a gente fala ações de família, nós estamos falando de um grupo, né? Nós estamos falando de um gênero. Dentro deste grupo ou deste gênero, vamos ver quais são as ações que estão aqui, tá? Então, o procedimento especial está previsto entre os artigos 693 a 699-A do CPC. Esse último aqui foi introduzido no CPC por uma lei de 2023, a gente vai falar dela posteriormente, tá? E aqui o artigo 693 fala que este procedimento especial se destina aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Então, aqui nós temos as espécies de ações de família. Ação de divórcio é uma ação de família. Ação de reconhecimento de união estável, uma ação de família. Ação de guarda. Hoje em dia existe muita divergência na doutrina sobre a separação. Muitos autores, inclusive, acreditam que a separação ela não existe mais no nosso país, né? Porque antigamente você
não podia se divorciar direto. Você se separava, né? Você tinha aí a separação, depois convertia em divórcio. Hoje não. Hoje não. Hoje você já pode entrar direto com o divórcio. Ok? Já há algum tempo, inclusive. Então, muitos autores acreditam que a separação não exista mais no nosso sistema. Mas, enfim. Perceba que essas ações, divórcio, guarda, etc., para que sigam este procedimento especial, devem ser contenciosas. O que isso significa? Grosso modo, tem briga. Tem briga. Ok? Um divórcio litigioso, o casal está brigando. Existe discussão sobre, por exemplo, partilha dos bens. Tá? Não é um divórcio amigável. Guarda, por exemplo, o casal está brigando para ver quem é que fica com a guarda do menor. Visitação, né? O pai quer visitar, mas a mãe não deixa, por exemplo. Por que eu estou frisando isso? Porque o CPC, no artigo 623, deixa muito claro que este procedimento especial só vai se aplicar a essas ações se forem contenciosas. Por quê? Porque se elas forem ações de jurisdição voluntária, onde não há conflito, não há briga, o procedimento é outro. Um procedimento que a gente vai comentar depois. Tá? Mas eu preciso que fique muito claro isso. Ser contencioso ou não influencia no tipo de procedimento a ser adotado. Então, pegou uma ação de divórcio. É procedimento especial. Calma lá. Vamos ver qual. É contencioso? Então, procedimento do 693 ao 699A. Não é contencioso? Procedimento de jurisdição voluntária, que está previsto em outros artigos do CPC. Ok? Professor, você deixou de fora, né? Na verdade, não eu. O 693 deixou de fora a clássica ação de alimentos. Né? Ação de alimentos. Clássica ação de família. E o 693 não prevê a ação de alimentos. É porque, no caso da ação de alimentos, existe lei especial tratando do tema, que é a Lei 5.478, de 68. Uma lei antiga, mas que continua em vigor. Então, no tocante às ações de alimentos, em primeiro lugar, eu aplico as disposições da Lei 5.478. De modo que o CPC terá apenas uma aplicação subsidiária. Então, as regras deste procedimento, do 693 ao 699A, poderão ser aplicadas às ações de alimentos, desde que de forma subsidiária, isto é, quando não houver previsão específica na Lei 5.478. Ok? Então, neste momento introdutório, nós estamos delimitando o campo de aplicação das normas do CPC no tocante a essas ações. Beleza? Pois muito bem. Quando eu tiver outras ações que cuidam de interesses das crianças e dos adolescentes, em primeiro lugar, eu vou tentar aplicar as normas do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, ele também tem normas de caráter processual. Tá? O ECA tem normas de caráter processual. O ECA fala sobre recursos, sobre procedimento. Então, se eu tiver uma ação tratando sobre interesse de criança ou de adolescente, primeiro eu vou aplicar as normas do ECA. Tendo o CPC, aplicação subsidiária. O ECA é a lei especial, né, no caso, e o CPC passa a ser a lei geral, que vai ter aplicação subsidiária quando o ECA não dispuser de forma diferente. Ok? Pois muito bem. Aqui, eu apenas menciono que se o processo, a ação de família, for de jurisdição voluntária, as regras procedimentais serão dos artigos 731 a 734 do CPC, que nós vamos analisar posteriormente, né, em outro momento. Ok? Porque nem sempre essas ações de família são contenciosas. Existem, por exemplo, divórcios amigáveis, né, que o
casal termina de forma amigável, consegue ali, de forma tranquila, fazer partilha de bens e etc., aí a gente tem um outro tipo de procedimento. Beleza? Quando a gente fala sobre a teoria geral dos procedimentos especiais, eu procuro sempre deixar muito claro que o procedimento comum, embora ele atenda satisfatoriamente mais de, sei lá, 90% dos casos, 90% das ações, o procedimento comum não serve para tudo. E quando o caso tem alguma peculiaridade, alguma particularidade que foge do tradicional, que foge do arroz com feijão, digamos assim, o CPC prevê o procedimento especial adequado para aquela peculiaridade. Então, no caso das ações de família, eu acho que eu até deixei isso muito claro no começo da explicação, falando daquele componente sentimental, né, daquele componente humano que é exigido daqueles profissionais que trabalham com o ramo de família. Não é só aplicar a lei, né? Não é só aplicar a lei. É diferente quando você está lidando, por exemplo, com um contrato, quando você está lidando com uma questão referente a um imóvel, né? Onde você pode realmente ser um pouco mais frio. Mas aqui, realmente, o procedimento especial, ele vem de acordo com a delicadeza do assunto. Ok? Tanto é que são ações, inclusive, que tramitam sobre segredo de justiça, como até prevê o artigo 189 do CPC, um segredo de justiça automático, né? O juiz não precisa decretar. É automático. Entrou com uma dessas ações de família, o sistema já identifica, né? E já cria o sigilo, já cria o segredo de justiça. É automático. Né? Não depende de determinação do juiz. Por conta de toda essa intimidade que vai ser discutida. Bom, o artigo 694 está aqui transcrito no teu material para você, fala que nessas ações, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia. Solução consensual da controvérsia. Devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para mediação e conciliação. Veja, aqui o que o CPC está dizendo? Que a preferência sempre é pelo acordo, é pela solução consensual. Essa é a preferência. E para atingir este acordo, nós podemos utilizar as famosas técnicas de conciliação e mediação. Geralmente, mediação, né? No âmbito das ações de família, geralmente a mediação é a mais adequada. Não que não possa ter conciliação. Pode. Mas geralmente aplicam-se as técnicas de mediação às ações de família. Então, o profissional aqui seria o mediador, que fez o curso de capacitação de mediação e conciliação, aprendeu as técnicas de mediação e conciliação. Profissional esse, inclusive, que não precisa ser formado em direito. Né? Ele não precisa ser formado em direito. Ele precisa ter feito esse curso para ter o conhecimento das técnicas de mediação e conciliação. E, com isso, ajudar as partes a resolver o conflito, ajudar as partes a chegar na melhor solução. E veja que esse incentivo pela solução consensual é tão grande que o parágrafo único permite que o juiz suspenda o processo enquanto as partes estiverem realizando essa tentativa de mediação, essa tentativa do acordo. Então, olha só, a requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo, enquanto os litigantes realizam ali a mediação, né? Enfim. Essa suspensão aqui, pessoal, ela não é a suspensão prevista lá na parte geral do CPC. Salvo engano, acho que pelo artigo 313, né? Agora fiquei na dúvida. Mas, enfim, não é essa suspensão. Aqui é uma suspensão especial. E como o parágrafo único não prevê prazo para essa suspensão, o entendimento que prevalece
é que essa suspensão é por tempo indeterminado, enquanto for necessário para que as partes se submetam à mediação, né, e tentem chegar a uma solução consensual. Então, como o CPC não previu nenhum prazo específico de duração dessa suspensão, ela pode ser por tempo indeterminado. Tempo indeterminado que eu digo não é para sempre, né? É o tempo necessário para que as partes possam tentar chegar a um acordo, ok? Bom, no tocante ao procedimento, você vai reparar o seguinte. O 695 caput fala que, recebida a petição inicial, então, claro que qualquer ação de família, ela começa com a petição inicial, normal. E, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, né? Porque pode haver, sim, um pedido de tutela provisória, e aí o juiz vai ter que analisar. Mas, feito tudo isso, o juiz ordena a citação do réu para que ele compareça à audiência de mediação e conciliação. Então, o que acontece? De forma semelhante ao que existe no procedimento comum, o autor apresenta a petição inicial e o juiz manda citar o réu. Mas manda citar o réu não para se defender, e sim para comparecer à audiência de mediação e conciliação. Ou seja, é quase igual, só que tem uma diferença. Lá no procedimento comum, existe a possibilidade da audiência do artigo 334 não acontecer por vontade das partes. Tá? A gente, se não me engano, já falou dessa audiência do 334. Ou já deve ter comentado alguma coisa sobre essa audiência ao longo das aulas. Então, o 334 permite que as partes, de comum acordo, dispensem a audiência. Aqui, no procedimento das ações de família, a audiência é obrigatória. De modo que as partes não podem dispensar essa audiência. E isso é uma peculiaridade do procedimento especial das ações de família. A audiência é obrigatória. Então, ela não pode ser dispensada por vontade das partes. O que, portanto, diferencia este procedimento do procedimento comum e da previsão que consta lá no artigo 334. Ok? É uma peculiaridade. O código fala que a citação do réu ela tem que ser feita com uma antecedência mínima de 15 dias da data da audiência, né? O que é extremamente válido, porque é preciso se preparar para a audiência, né? Então, a citação tem que ser feita com pelo menos 15 dias de antecedência. Né? E o mandado de citação não terá cópia da petição inicial. Isso é muito importante. O mandado vai ter apenas os dados necessários à audiência. Não vai estar acompanhado de cópia da petição inicial. O que acontece? No procedimento comum, quando o réu é citado, ele recebe uma cópia da petição inicial para saber o que o autor está dizendo. Essa cópia da petição inicial que o réu recebe é o que a gente chama de contrafé. Não sei se você já ouviu esse termo, né? O que é a contrafé? A contrafé é a cópia da petição inicial que o réu recebe quando ele é citado para saber do que o processo se trata, o que está acontecendo, etc. Aqui, o CPC fala que o réu, quando for citado, não receberá cópia da petição inicial. Em que pese, ele tenha o direito de examinar o conteúdo da petição inicial a qualquer tempo. Qualquer tempo. Mas quando ele é citado, ele não recebe a contrafé. Por quê? Porque quando o réu recebe a inicial e vê o que o autor está dizendo, é muito possível que isso deixe os ânimos mais acirrados. É possível que o réu ele fique com raiva. E aí dificulte o acordo, porque o réu já chegaria na audiência armado, né?
Já chegaria pé da vida, porque viu o conteúdo da inicial, não gostou, e já chega, né, com tudo entalado na garganta, querendo lavar roupa suja com o autor na audiência de conciliação, mediação, e aí as chances do acordo diminuem. Ah, professor, mas o réu, ele não pode ir para a audiência totalmente despreparado. Ele precisa saber o que está acontecendo. Ele precisa saber o que está acontecendo. Pois é, se realmente o réu achar imprescindível ter acesso ao conteúdo da inicial, não tem problema. Ele pode examinar o conteúdo a qualquer tempo. O CPC permite. Não teria como privar o réu disso. Isso seria, inclusive, inconstitucional. Então ele pode, se ele quiser, ele vai lá, ele acessa, lê a petição inicial, mas cópia ele não recebe, numa tentativa de tentar abaixar um pouco a poeira. Ok? Na audiência, as partes estarão acompanhadas dos advogados, ou no caso de defensores públicos, tá? Então aqui veja que a ideia é que haja o profissional técnico ao lado da parte, tá? Principalmente para assegurar seus interesses. Não deixar que a parte, por exemplo, não é que não deixar, né? Mas sugerir que a parte, muitas vezes, não faça um determinado acordo que pode vir a prejudicá-la. Né? Então, existe também uma questão técnica que precisa ser acompanhada na audiência. E aí o advogado ou o defensor público será o profissional com conhecimento jurídico para acompanhar a situação. Claro que eles não podem forçar o acordo, eles não podem impedir o acordo, não. É só realmente para garantir que não vai ter nenhuma ilegalidade ou nada do tipo. Bom, a ausência do advogado ou do defensor nessa audiência, para alguns, seria a causa de nulidade, tá? Entretanto, outros autores preferem aplicar o princípio da instrumentalidade das formas, analisando se houve algum prejuízo, né? Tentando salvar o ato, ok? Mas aí a polêmica, a gente não precisa entrar nisso. Bom, outra peculiaridade é que o CPC fala que essa audiência de mediação e conciliação pode ser dividida em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar o acordo. Tá? Isso é diferente do 334. Por quê? Porque lá no procedimento comum, se você abrir o artigo 334, parágrafo 2º, ele prevê um prazo, um limite de 2 meses para que termine, né, a conciliação e a mediação. Então lá tem um limite temporal. Aqui não. Aqui não. Então, novamente, o 334 é afastado para essa audiência. Pode ser quantas sessões forem necessárias. Isso acaba ficando muito a cargo do conciliador, do mediador, principalmente porque é ele que está acompanhando as partes, é ele que está acompanhando ali o desenrolar do caso, e aí ele que vai sentir, né? Putz, aqui não adianta, não vai ter acordo, né? Vamos voltar lá para o procedimento mesmo, porque não tem como, já fizemos 2, 3 sessões e as partes só se agridem, só lavam roupa suja, ninguém quer resolver, aí acaba, né, e paciência. Coloca lá, acordo infrutífero, etc. Agora, se o conciliador mediador perceber que avanços estão sendo feitos, aí, né, realmente é tudo uma questão de analisar o caso concreto. Bom, aí o que acontece? Se o acordo der certo, se sair acordo, termina ali. Termina ali. Show, termina ali. Mas e se não tiver? Aí vem o CPC e diz: não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as normas do procedimento comum. Ou seja, começa a aplicar o artigo 335. Lembra do artigo 335? O 335 é aquele que prevê a contestação, dizendo que o réu ele terá 15 dias para apresentar a contestação da data da audiência. E aí o que vai acontecer? O procedimento especial
será convertido em procedimento comum. A partir deste momento, não realizado o acordo, a partir deste momento, aplica-se o procedimento comum. Contestação, provas e tudo mais. Então, este procedimento das ações de família, ele só é especial no começo, digamos assim. A sua especialidade se restringe apenas ao começo. Porque a partir deste ponto, ele se transforma em procedimento comum. É como se, só para você entender, né? O procedimento começou especial, né? Ele começou especial e, não havendo o acordo, ele passa a ser comum. Volta para o procedimento comum. Ok? Então, por isso que a gente fala que ele só é especial no começo. Depois ele se converte em procedimento comum. Beleza? Por isso que o procedimento aqui das ações de família, ele não tem, digamos, grandes peculiaridades. É bem tranquilo, tá? É bem tranquilo. Basicamente, as peculiaridades, elas dizem respeito à audiência de tentativa de conciliação e mediação. Que não dá para a gente aplicar as disposições do 334, né? Porque a gente tem previsões especiais aqui. Então, o especial, ele prevalece sobre o geral. Beleza? Neste primeiro bloco, era o que eu queria conversar com vocês sobre ações de família. Tá? Mas a gente ainda não terminou o ponto. Tá? Então, no nosso segundo bloco, a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre este procedimento especial das ações de família. Vamos falar um pouquinho sobre o Ministério Público, como que funciona o Ministério Público nesses procedimentos, tá? E alguns outros aspectos, beleza? Então, daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso segundo bloco, continuando o estudo das ações de família. Fechou? Até daqui a pouco, pessoal.